Certo. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Auxílio dos cristãos, Rogai por nós, São José, rogai por nós, São João Maria Vianney. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então temos aqui, continuação do livro Bom Senhor de Cônego Aboulanger, a doutrina cristã. A lição de hoje falar sobre os dogmas, os símbolos dos apóstolos. Vamos tentar falar sucintamente, seguindo o mesmo programa que nós já fazíamos anteriormente, fazer a leitura e alguns comentários que for necessário, se não é, continuamos a fazer a leitura do livro e assim começamos a degustar pouco a pouco. Então, no dogma vai estar dividido entre a verdade revelada, a verdade definida, objeto, verdades inacessíveis à razão, verdades acessíveis à razão, fatos históricos, e depois faz a besteira das escrituras em companhia de metade da tradição. Vamos ver se vamos conseguir chegar até lá. Quanto a isso, vamos já diretamente no ponto. O vocábulo dogma. Dogma, decisão, decreto. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, esta palavra tem a miúdo a significação de lei ou decreto. É o nome que trazem, por exemplo, os decretos promulgados pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém, no Atos dos Apóstolos 16:4. Somente no século IV, os autores começaram a reservar a palavra dogma para as únicas verdades que são objeto de fé. Na linguagem teológica atual, o termo dogma quer dizer um artigo de fé. Segundo, conjunto dos artigos de fé. É neste último sentido que se diz dogma católico, que é conjunto de artigos de fé, abrangendo todas as verdades reveladas por Deus e definidas pela Igreja como artigos de fé. Revelação. Duas concepções a ela. Primeiro, ato pela qual Deus comunicou aos homens os mistérios e os mandamentos. Segundo, conjunto das verdades que Deus nos ensinou. Símbolo do grego símbolon. Três concepções. Primeiro, formular, isto é, resumo com compêndio dos principais artigos de fé. Segundo, sinal de característico. Símbolo é um sinal porque os cristãos podem se conhecer reciprocamente. Terceiro, selo, pacto. O símbolo que se reza no batismo sela um pacto de Deus. O símbolo dos apóstolos é chamado credo, pela primeira palavra com que se principia em latim. Apóstolo são os 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para ir pregar a doutrina evangélica por todo o orbe. Nome dos apóstolos: São Pedro, o chefe; Santo André, irmão dele; São Tiago, o maior; São João, irmão dele; apóstolo bem amado, que é São João, né? São Felipe e São Mateus, o Levi; evangelista São Bartolomé e São Tomé, o incrédulo; São Tiago Menor; São Judas, chamado também Tadeu ou Lebeu; Simão os Zelotas e Judas de Iscariote, ou Iscariotes, substituído depois da traição por Matias. A estes nomes vieram juntar-se mais tarde Barnabé e São Paulo, apóstolo dos gentios. Mistério. Palavra mysterium, causa oculta ou mistérios, iniciado. Consoante esta etimologia, eram chamados mistérios nas religiões da antiguidade. As doutrinas ou práticas ocultas ao vulgo e comunicadas somente aos iniciados. Exemplo: mistério de Ísis e de Osíris entre os egípcios, mistérios órficos e de Eleusis entre os gregos, mistério de Ceres, de Baco, bacanais, entre os romanos. Em acepção mais extensa, a palavra mistério designa própria cerimônias que acompanhavam o ato de iniciação. Na religião cristã, mistério é um artigo de fé que não podemos compreender, mas que devemos crer.
porque Deus revelou os santos mistérios, o sacrifício da Santa Missa. Então, esse é o vocabulário das palavras-chave que podemos encontrar. Certo, começando, desenvolvimento. O dogma, definição, objeto, conversa. Definição. Dogma é uma verdade revelada por Deus e proposta pela Igreja à nossa crença. Infere-se desta definição de duas condições são requeridas para constituir um dogma. É preciso alinhar que tal verdade seja revelada por Deus ou garantida pela autoridade divina. B. Que seja proposta pela Igreja à nossa crença, quer por uma proclamação solene, quer pelo ensino comum e universal. As verdades têm estes caracteres, esses caracteres são chamados, as verdades que têm estes caracteres são chamadas de verdades de fé católica, certo? O objeto do dogma. Consideram-se a natureza da verdade definida pela Igreja. O dogma apresenta um objeto tríplice. Consta, primeiro, a linha de verdades inacessíveis à razão, como, por exemplo, os mistérios que a razão não é capaz nem de descobrir, nem de entender. B. Verdades acessíveis à razão, como sejam a existência de Deus, a vida futura, que a razão humana por si só alcança e Deus revelou a si mesmo ou para que tivéssemos ideias mais nítidas a este respeito, ou porque sem a revelação poucos teriam chegado a este conhecimento. C. De facto histórico. A parte maior, a maior parte dos acontecimentos que os profetas anunciaram acerca do Messias e tiveram sua realização com a vinda de nosso Senhor. Colorado. Verdades que não são dogmas. Porque falta algumas das condições requeridas, não se podem contemplar entre os dogmas. A linha A. Verdades cuja revelação parece bem averiguada, mas que não foram definidas pela Igreja. Por exemplo, a Assunção de Maria Santíssima. B. Verdades não reveladas, ensinadas todavia pela Igreja, que as julga úteis à explicação ou à defesa das verdades reveladas. Estão, neste caso, as conclusões teológicas e os fatos dogmáticos. Conclusão teológica é uma proposição que se deduz de duas outras, sendo a primeira destas verdade revelada e a segunda verdade conhecida pela razão. Por exemplo, se eu dizer Deus dará a cada um o que lhe houver merecido por suas obras, verdade revelada. E se por outra parte eu acrescentar Deus pode recompensar ou punir o homem, só se tiver dado a ele a liberdade para praticar o bem ou o mal, verdade de razão. Poderei concluir que o homem é livre. Assim, a existência da liberdade humana é conclusão teológica. Na verdade, certas conclusões teológicas estão implicitamente encerradas no depósito da revelação e, por isso, terão sido definidas pela Igreja como artigos de fé. É justamente o caso da liberdade humana definida pelo Concílio de Trento na seção 6, sexto, Cânon 5. Entende-se por fato dogmático qualquer fato não revelado, unido, porém, tão estritamente com o dogma revelado, que negar este fato era o mesmo que abalar o fundamento do próprio dogma. Exemplo, dizer tal concílio ecumênico é legítimo, que tal Papa foi eleito de acordo com os santos cânones, que tal versão das Sagradas Escrituras avulgada é conforme substancialmente ao texto original, que tal doutrina heterodoxa está contida em determinado livro. São outros tantos fatos dogmáticos, tanto as conclusões teológicas como os fatos dogmáticos. Impõe-se a nós a nossa crença, com a garantia do ensino infalível da Igreja. Todavia, essas verdades não são dogmas. C. Muito menos ainda são dogmas os sistemas filosóficos que servem para explicar e formular, nem tampouco as expressões essência, pessoa, natureza, substância, acidente, matéria, forma, usadas para a exposição dos mistérios da Santíssima Trindade, da Eucaristia e da natureza dos sacramentos.
tais sistemas e tais vocábulos têm por parte da igreja simples preferência. É porque ela o julga mais adequado para dar os dogmas e ideia exata. Ok, uma leitura rápida para podermos nos situar. Então, falamos sobre a definição do dogma, o objeto em si do dogma, e aí alguma conversa a respeito do dogma que o autor faz entre si mesmo para melhor clarificar sobre o assunto. Algum ponto a dizer? Vou ver se aqui está mais bem claro. É, é, eu vou só aqui ressaltar esse ponto. Eu estou deixando o livro, acho que é no terceiro parágrafo, ou terceiro ponto, onde ele vai dizendo sobre que... Oh, não, pode subir. É no segundo ponto, no caso. O Ok, objeto, tá bom aqui. Verdades que não são dogmas. No corolário. Certo, nesse ponto ele vai apresentar tantos aspectos para que uma verdade ou ensinamento não seja dogma, né? Ele veio dizendo ali, verdades cuja revelação parece bem averiguada, mas que ainda não foram definidas pela igreja, né? Um ensinamento que tende a ser algo que parece realmente ser uma verdade irrefutável, mas enquanto não foi definida pela igreja, por mais que a igreja não defina, não se pode crer que seja um dogma. Ele deu o exemplo do dogma da Assunção, que atualmente é dogma, mas nós tivemos, na época que foi escrito o livro, ainda não se tinha definido como dogma. sim. Se olharmos na referência do livro, está acho que nos anos 1927, e o dogma foi proclamado no ano de 1950. Então, já naquela época, denota-se que a igreja, o povo, tinha uma certa devoção nesse aspecto, nesse ensinamento. Mas ainda não tinha se proclamado como uma verdade só, então não se poderia definir como um dogma. Mas, posteriormente, a igreja definiu hoje em dia, que temos como uma verdade revelada por Deus. Então, são nesses aspectos. Aqui, no momento em que foi escrito o livro, ainda não era dogma, ou não Certo, era definida como dogma. isso tudo é verdade. É verdade. Aqui até faz uma referência às verdades acessíveis à razão, tornam-se verdades de fé quando as cremos porque Deus as revelou. O motivo de credibilidade, então, é a autoridade divina e não apenas as luzes que nos proporcionam a razão. Não é porque você compreender melhor o dogma é que torna-se dogma, não. Não é porque temos que conversar, não, é a autoridade Ser de dogma, Deus. sim. É muita gente, não sei o que dá mais. Aí ela fala as coisas que nós não entendemos. Isto é fábula e companhia limitada. Nós nos apegamos não para compreender realmente como é na razoabilidade do artigo, mas pela autoridade da pessoa que existe realmente e que me que revelou. Isso está acima da razão. E por estar acima da razão tem maior peso. É uma coisa que nós não queremos entender tudo, queremos entender missa, queremos entender não sei o que lá mais. Esse é o problema que estamos com ele. Menos problemas que temos hoje, né? Yeah. Que querem entender tudo. Yeah. Esquece que é da para da autoridade de Deus que nós estamos aí, não é para podermos alimentar a nossa razão. Depois ficamos só sem vai descer. Certo. Mas, Fontes do dogma. Sendo o dogma, antes de tudo, verdade revelada por Deus, trata-se de saber onde é que se acha exarada a revelação divina. A fonte da revelação é dupla. Primeira, a Sagrada Escritura. Segunda, a tradição. Artigo de fé definido pelos concílios de Trento e do Vaticano. A Sagrada Escritura, definição. A Sagrada Escritura, Bíblia, ou Bíblia, né, do plural Biblion, aí que tem uma referência. Quando a igreja declara que uma obra apresenta formas heréticas, isso aqui tem a ver com o de cima. Certo. Bíblia, livros, é um conjunto dos livros que foram escritos por inspiração do Espírito Santo. Tenham como autor o próprio Deus e chegaram à igreja com este caráter, diz o Conselho de Trento. É por esse motivo que tais livros são denominados Escrituras Sagradas, ou Bíblia, isto é,
livro por excelência, ou livros santos, ou santas letras. B. Inspiração. Inspiração é um impulso sobrenatural provindo do Espírito Santo e que excitou e levou os autores sagrados a escrever e os assistiu durante a redação, de forma tal que eles exatamente concebiam e se propunham a fielmente referir e exprimiam com veracidade infalível tudo quanto Deus lhes ordenara que escrevessem, e somente isso que eles mandavam. Da definição precedente ocorre a linha A, que Deus é autor de todo o conjunto da Sagrada Escritura. Mas, como há de entender isso? Será que o escritor sacro não passa de instrumento passivo, cujo papel único consistirá em transcrever ideias e mesmo palavras ditadas por Deus? Não, por certo. O autor inspirado não é um mero agente de ligação, escrevendo ele sob impulso do Espírito Santo, muito embora sempre conservou a própria individualidade, seus hábitos literários, seu estilo, enfim, as qualidades todas, como os senões que se podem encontrar na sua obra. Quanto à forma e quanto ao fundo, todavia, desde que Deus é o autor das Sagradas Escrituras, resulta neste não pode haver erros. Entretanto, convém notar que as inerrâncias só diz respeito ao texto original, isto é, tal como saiu das mãos do escritor sagrado. Com efeito, é óbvio que a inspiração não garante a integridade do texto dos livros santos contra as alterações eventuais dos copistas. Quem neste caso poderá ser juiz da autenticidade de um texto e determinar-lhe o sentido? É tarefa que incumbe aos exegetas ou intérpretes autorizados, que têm de conformar-se ao espírito da Igreja. Que não se deve confundir inspiração com revelação. Inspiração é impulso que leva o escritor sacro a consignar o que sabe, não importando a fonte de onde o tira, seja o estudo ou outros meios naturais, seja a revelação. Ninguém, por exemplo, está obrigado a crer que São Lucas aprendeu pela revelação tudo o que narra no Evangelho ou nos Atos dos Apóstolos. C. Que a inspiração não admite restrições. Será lícito fazer uma seleção dos diversos passos da Bíblia? Separar o que concerne os ensinamentos sobre a fé e os costumes daquilo que se relaciona com a história profana, com as ciências da natureza, ou ainda daquilo que escrever incitamente. A esta dúvida, acode São Leão XIII pela encíclica Providenciamus, nunca jamais será permitido restringir a inspiração a certas partes somente das Sagradas Escrituras, nem conceder a possibilidade de engano do escritor sacro, nem tampouco é tolerável a opinião dos que se livram destes apuros, com o falso pressuposto que a inspiração divina abrange unicamente o que toca à fé e aos costumes. Neste ponto. Não, nenhum comentário. Nenhum comentário, né? Sim, aqui nas fontes ele vai fazer a posição da definição da Sagrada Escritura, que já temos conhecimento comum, é um conjunto de livros. Vem mostrar o peso que o livro assim tem que saber que o autor é próprio Deus, e vem também fazer a distinção entre inspiração com revelação, tá, né? Para não confundir essas pessoas que ficam em sonhar, companhia limitada, me revelaram, ao invés de então só lhe impulsionar no Espírito Santo a fazer um bem, então pensar que lhe revelaram os sonhos deles. Então, vem mostrar essa distinção entre inspiração e revelação. E também vem chamar a atenção quanto a respeito de que nós não somos obrigados em lutarmos ou em crer realmente em nome dos autores. Como, por exemplo, dizer que o livro dos Salmos foi escrito por David. Se for por David, por outra pessoa, ou a atribuição a essa pessoa, não muda
não tira a autoridade da inspiração de Deus. É que alguém escreveu e a igreja colocou, e a igreja, como tem autoridade, pode muito bem nomear alguém como um título de algo que como alguém responsável, né? Se posso dizer, como alguém responsável. Certo. Yeah, esse é um ponto também muito importante. Acreditar que livro de São Lucas não é livro de São Lucas, nem São Lucas morreu naquele tempo. Ah, São Paulo nem que escreveu o livro dos Hebreus, tem essas confusões. Hebreus. Muita gente se perde Não aí. entendo. Muito se perde aí. Não. Tem que saber que a primeira coisa mais importante é que o livro seja revelado e venha na autoridade de Deus. Agora, se a igreja atribui a São Paulo, fica São Paulo, não é problema, porque o autor é desconhecido. A atribuição não tira o peso da validade do livro. Da validade do livro. Certo. O mais importante mesmo é a validade do livro. Só isso o mais importante, não é ficar discutindo. Certo, cânone, para dizer como é que foi o cânon das Sagradas Escrituras. Cânone, ou regra, é a reunião dos livros que a Igreja reconhece como inspirado e venha a ser todas as obras mencionadas no cânone do Concílio de Trento, artigo de fé definido pelo Concílio do Vaticano também, Constituição de Fides, no capítulo 2, cânones 4. Os cânones abrangem duas partes: Antigo Testamento, anterior a Jesus Cristo, e o Novo Testamento, posterior a Jesus Cristo. Constituem os livros do Antigo Testamento quatro classes: Pentateuco, que já conhecemos 5 livros, os livros históricos, que já conhecemos por conta das histórias, os livros proféticos, que estão aqui também, que já conhecemos, livros históricos, os livros proféticos. Há até Sagradas Escrituras que dividem livros proféticos, profetas maiores e menores. Quando termina os livros sapienciais, esqueci de falar livros sapienciais, porque depois do livro profético vem os livros, depois dos livros históricos, vem os livros poéticos, sapienciais, livros de sabedoria. Só assim por fim que termina com o livro profético, porque que dá já a caminhada para falar do Messias. Daí temos o Novo Testamento, né? São os livros históricos, os 3 evangelhos de São Mateus, São Lucas, São Marcos, compostos antes do ano 70 e chamados sinóticos, né? Que são semelhantes. Aqui tem algumas notas de rodapé, que eu vou fazer leitura, acho que é importante. O primeiro, respondia afirmativamente personalidades católicas eminentes alemãs às origens da história. O cardeal Newman também, mesmo nestes livros que, com a referência do ponto 2, que a igreja reconhece como inspirado. Tá bom, mesmo nesse livro que a igreja reconhece como inspirado, os autores geralmente distinguiam os livros protocanônicos, isto é, os que sempre desde a origem e sem discrepância foram considerados como a inspiração divina. B. O livro deuterocanônico, isto é, aqueles cuja autoridade foi primeiro objeto de discussão e só tarde entraram no rol dos livros santos, como Antigo Testamento, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Ben Sirá e Ben Sira, Baruque e os 2 livros de Macabeus. No Novo Testamento, a Epístola dos Hebreus, esse está amanhã tentar referir, um pouquinho. A Epístola de São Tiago, a segunda e terceira de São João, e São Lucas Deus e o Apocalipse. E a palavra testamento significa aliança. O Antigo Testamento é a aliança de Deus com o povo judaico. E o Novo Testamento é a aliança de Deus selada pelo sangue de Jesus Cristo com a humanidade inteira. E depois, simultaneamente, porque muitas narrações dos 3 sendo idênticas podem ser colocadas frente a frente, isso é, do sinótico, em 3 colunas que se vejam simultaneamente, com o mesmo olhar, depois o Evangelho de São João, que apareceu mais tarde, e os Atos dos Apóstolos, narrações que São Lucas fez com prosseguimento do seu Evangelho. Escrito didático, versados questões da doutrina e constado de instruções dirigidas às diferentes comunidades cristãs. Epístola de São Paulo, de São Tiago, de São Judas, de São Pedro e de São João. Os livros proféticos, o Apocalipse, no qual
São João prediz os destinos futuros. Comentários nesse ponto. Falar da Bíblia é muito pesado. Comentário. Nos cânones. Simplesmente dizer que se houve vários livros, né, escritos, houve a necessidade de a igreja definir realmente quais são inspirados. Assim como a igreja, assim como Deus inspirou, né, os homens que escreveram a Bíblia, Deus também inspirou a igreja. Melhor. Assim como Deus inspirou a igreja, né, primeiro os apóstolos escreveram os livros, também inspirou a igreja a poder aqueles que foram escritos pela própria igreja, né? Falando dos apóstolos, não só. Então, houve essa necessidade de se juntar, né? A quantidade de livros que nós temos atualmente para definir realmente quais são as inspiradas para a noção. Só assim poderíamos ter uma compreensão real de como Deus atuou na história, por meio da Sagrada Escritura. Certo. Então, nós vamos parar por aqui, porque já temos poucos minutos, temos 5 minutos para podermos tratar. Ainda tem que falar dos vários sentidos da Bíblia. E vamos deixar para a próxima semana, falar da tradição e em diante. Então, por quê? Porque ainda tenho que comentar essa parte do cânone, né? Não sei é capaz de dizer. Vai nos roubar alguns minutos e passamos algumas considerações. Primeira parte dos cânones. Veja, mas ele fez uma referência muito boa dos livros inspirados. Tem que saber que a igreja, de forma que disseste, que a igreja também foi inspirada, a igreja é inspirada para poder tratar com esse tipo de assunto. Tá? Ele foi inspirada para poder receber para receber a revelação, para organizar a revelação, para interpretar a revelação e para organizar a própria quê? A estrutura da revelação das outras escrituras. Por isso, alguns livros têm seu modo diferente de codificar as ordens dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, os livros de São Paulo têm algumas sagradas escrituras que vêm escritos livros paulistas. Depois, os livros católicos, que vai referir que todos os livros estão direcionados para aquelas pessoas, para o mundo inteiro. Não como o de São Paulo está a referir diretamente para uma só cidade, ou uma comunidade. Tá, né? Então, tem esta particularidade também muito importante. E ver que os primeiros livros, que é chamado de protocanônicos, não tiveram nenhum debate. Todo mundo acordou rápido. Mas tiveram alguns livros que tiveram debate, que chamavam de deuterocanônicos. Ele mostrou no Antigo Testamento, como o livro de Tobias. Esses livros que o protestante não tem. Já se debateu, antes do protestantismo, já se debateu muito sobre esses livros. Então a igreja achou por bem. Por quê? Porque muitos padres da igreja já comentavam e também deixavam a sua impressão da veracidade desses livros, porque eles receberam na tradição. Eles também foram fiéis, receberam dos bispos, e esses bispos falavam sobre esses livros, e muitos deles liam também. E quando liam isso, lia muito pesado, custoso, e não creio que esse livro não fosse inspirado, é que receberam da tradição. E receberam da tradição que tiveram muito peso nos concílios regionais que trataram sobre esses assuntos, né? Desses livros deuterocanônicos. Infelizmente, infelizmente, tem ainda alguns católicos que têm dúvidas e não põem em questões. Isso já é problema já de fé, porque a igreja crê na autoridade de Deus, que a igreja é infalível. Não me faz termos essa dúvida. Esse é o primeiro ponto. Temos que meter de parte. Segundo, é que acreditam nas Sagradas Escrituras que nas Sagradas Escrituras dos protestantes é que também na autoridade dos protestantes, maior do que da igreja. Eles esquecem isso. Assim, se eles falam que Maria não é mãe de Deus, você não está acreditando na autoridade da igreja, você está acreditando na autoridade. Ele está dizendo que Maria não é mãe de Deus, eles esquecem isso. Então, se eles querem na autoridade, se tem um problema, se eles se fogem de uma autoridade da igreja, eles acabam caindo em outra autoridade. Só que uma autoridade falível. Você esquece isso. Essa é a incoerência que muitos não põem em quê? Em xeque, põem em relevância. Queria tocar nesse ponto.
Pá, por hoje é essa aí. Tá? Estamos aqui, então na próxima semana vamos estar juntos. Desejo-te uma boa festividade da festa de jovem, tá? Manda os cumprimentos que estiverem lá presente. Felizmente não consegui. Mano, eu vou ter Malange. Eu Ah, vou ter Malange. vai estar em Malange. Do que? Da Alexandre Maria, mas por facto aqui tá, não tem Malange, é de favor, esse é um táxi. Ao sair do serviço, ou Eu mesmo acho que de vamos ter casa, vários táxis. podes descer para ir cumprimentar os irmãos que vieram de outras províncias na festa de jovem. Me disseram que essa Yeah. a atividade é dita que é para todas as províncias, né? Tem uma ligação grande. Eu vi até imagem de algum pessoal que vieram do São Tomé e Príncipe. Então, uma atividade Isso aí é a mundial. nível da festa, acho Em eu. nível da Seasta, Vitória, em nível da Seasta é a moda inteira. E São Tomé e Príncipe. Tá? Então, Acho eu. é uma grande perda se não estiveres presente. É uma grande perda. Tá? Tá? E eu desejo boa sorte e boa digestão das atividades que tiver lá presente. Tá? Esse é o meu cumprimento para os que estão na festa de jovem. Então, podes cantar, para terminar, podes cantar a música do festa de jovem, sabe? A vista do festa de jovem? Já. Não, não sei, não sei. Pensei que sabias. Tá bom, tá, vamos fechar. É melhor. Olha, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. São João Maria Vianney, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, fechamos. Valeu a pena, por mais da luta, nos roubou tanto tempo. Ao consertarmos a sala, mas pronto, foi importante, Da vida. o pouco. Próxima vez vou ver se o que eu faço com esse PC para nos Estavas aproveitarmos melhor mano do bem tempo. novo da irmã bem novo. Esse PC é novo, então não fala mal do PC. Manda de novo. A outra novo de novo. Yeah. Se quantos de novo eu tenho que referir. Vou parar de falar antes que você estragar só o áudio com tuas palavras bem gato. Adeus. See you tomorrow or another day. Tomorrow's another day.